Salve Masters, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês uma dúvida pertinente que tem aqui com meus clientes, que é receita, faturamento e lucro. Muitas vezes as pessoas confundem essas três palavras. Chega para mim e fala: Thiago, eu tive um lucro, eu tenho um lucro mensal de 100 mil reais, de 150 mil reais. E aí eu fico me perguntando, mas para lá, para você ter isso tudo de lucro e ainda você ter alguma dificuldade financeira, tem alguma coisa errada, né? E a gente vai perguntar, vai tirando um pouco de dúvida ali, aí a gente vai ver que na verdade ele está falando para mim que ele tem um faturamento desse valor. Só que aí você tem um faturamento, você pode ter faturamento de R$1 milhão por mês. Se você tiver uma despesa de R$1 milhão e R$1, você está no prejuízo. Concorda comigo? Então, muito bem. Vamos definir essas três palavrinhas que serão importantes para os vídeos futuros que a gente está fazendo aqui no projeto Masterize, tá joia? Então vamos lá. Receita. Receita tem a ver com tudo que entra de dinheiro para a empresa. E aí eu quero só excluir dentro desse conceito aqui entradas de empréstimos bancários ou aporte de capital de sócio, que são outro tipo de entrada, né? Um aporte de capital, por exemplo, o sócio vai lá no caixa dele, ou dispõe de um patrimônio dele e coloca dentro da empresa. Isso é chamado de aporte de capital. Assim como também um empréstimo bancário. Entrou dinheiro na empresa, mas ele não necessariamente é uma receita. Porém, a gente vai destacar aqui algumas receitas, por exemplo, que podem ocorrer na empresa que não necessariamente são faturamento. Como, por exemplo, se você tem um imóvel, a empresa tem um imóvel próprio, ela pode, por exemplo, ter uma receita de aluguel desse imóvel e não necessariamente ser um faturamento que é correspondente à atividade dela. Você pode ter também uma receita de juros de aplicação, que também, se você tem um dinheiro aplicado lá e está rendendo juros, então automaticamente tem uma receita ali que não é proveniente do faturamento. Em contrapartida, faturamento em si, ele quer dizer que aquela receita operacional da empresa, aquela receita que você emite a nota fiscal, por exemplo, para efetivar a operação. Se você é um vendedor de picolé, toda vez que você emite o cupom fiscal, você tá faturando. Se você é um prestador de serviço, toda vez que você emite a nota fiscal, você está faturando. Uma nota fiscal de serviço eletrônica, certo? Então a gente tem esses dois conceitos formados aqui. E vamos para o terceiro conceito, que é o lucro. O que é o lucro? O lucro, eu tenho a minha atividade lá, minha atividade tem uma despesa mensal de 30 mil reais. E aí eu tive 50 mil de faturamento. Então automaticamente o meu lucro é o resultado, é a diferença entre a receita, ou vamos melhorar aqui, o meu faturamento menos os custos da minha empresa. E custo com a despesa. Então, basicamente é o que sobrou no meu bolso depois que eu paguei todas as despesas e todos os custos da empresa referente àquele mês. Assim eu consigo apurar se eu tive lucro ou não. Tá joia? Então, fica bem claro aqui pra gente. Só para a gente resumir então esses três conceitos que a gente acabou de falar aqui. Receita engloba inclusive faturamento, certo? Então eu tenho a receita de faturamento, venda de imóveis. Se eu tenho uma cadeira ali, vendi, é uma receita que eu tive naquele mês ali. Se eu vendi um imóvel que a empresa tem, também é uma receita daquele mês. Mesmo aqui eu vou fazer uma ressalva, se você não for imobiliária, né? Porque imobiliária tem imóveis e ela pega e vende, então isso faz parte da receita operacional dela, é um faturamento. Então veja que também os conceitos podem ter também algumas nuances que vão trazer diferenças, vão mudar um pouquinho aquilo que a gente está falando aqui. Cada caso é um caso, mas em geral vão ser todos dessa forma. Se você não tem se a receita que você tem não faz parte do objeto principal da empresa, automaticamente ela é uma receita e não um faturamento. E como já acabamos de conceituar, o faturamento tem a ver com a atividade da empresa. Então, se o seu gerente liga para você e pede qual é o faturamento mensal, tal, você já tem ideia de que ele está falando, perguntando para você o quanto que você vende por mês, ok?
E o lucro automaticamente é a apuração do resultado que você tem no período. Você pode ter um lucro, apresentar um lucro no mês, você pode apresentar o lucro trimestral, você pode apresentar o lucro anual, se você tiver, logicamente, um resultado positivo dentro desse período. Se você tiver um resultado negativo, automaticamente você não teve lucro, você teve prejuízo nesse período. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Em seguida, nós vamos falar um pouco de custo e despesas. Fique ligado aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Manda para os seus amigos aí, aqueles que têm interesse no assunto de negócios em geral. Deixe o seu like aqui, deixe seu comentário, faça sugestões de vídeos, que a gente vai estar aqui lendo os comentários de vocês e disponibilizando esses vídeos aí assim que for possível, tá joia? Forte abraço, bons negócios!